Amém, meus irmãos? Então, vamos ler novamente, aqui em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Coloque a mão sobre a palavra, vamos orar. Querido Deus, bondoso e amado Pai, pedimos nesse momento que o Senhor venha falar aos nossos corações, abrir nosso entendimento. Pai, sabemos que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, e ela se revela, Senhor, através da Tua palavra. Fala conosco, abre nosso entendimento para compreender as Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, então aqui o Senhor fala sobre olhos. Olhe para mim um instantinho. Os olhos, eles são praticamente o nosso guia. É ou não é verdade? Os nossos olhos, eles nos direcionam para onde nós temos que ir. Os nossos olhos, eles mostram os obstáculos que tem pelo caminho, não é assim? Os nossos olhos enviam informação para o cérebro de tudo o que está acontecendo. Veja, irmãos, como é importante os olhos. Quando uma pessoa, por exemplo, ela perde a visão, ainda que ela consiga realizar muitas coisas que outrora ela realizava, existem muitas outras coisas que ela fica com uma certa limitação, que ela não consegue mais fazer por falta de visão. E o Senhor, Ele espiritualiza aqui a importância e a função dos olhos, esse órgão que é o mais importante do corpo, podemos assim dizer, porque dirige a nossa vida. Amém, meus irmãos? No versículo 22 ele diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Olhe para mim um instantinho, eu quero fazer uma pergunta um tanto que óbvia para vocês. Qual a função de uma lâmpada? Não é iluminar? Então, quando Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo, a ideia é de que tudo que entra nos nossos olhos, acontece o quê? Passa por todo o nosso corpo, iluminando o nosso corpo ou corrompendo o nosso corpo. Uma dessas duas coisas vai acontecer. Você quer ver um exemplo? Não precisa abrir, depois você vê em casa, lá em Mateus 5:28, o Senhor Jesus disse assim, ó: mas eu digo que qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, cometeu adultério com ela. Você está vendo como os olhos podem iluminar ou corromper? Se eu olho para uma mulher, se eu olhar para ela com um olhar mau, desejando, então eu já cometi o adultério no meu coração. Quer dizer, os meus olhos corromperam o meu corpo. E essa repreensão, essa exortação de Jesus não é só sobre adultério. Isso nós podemos ter em todas as áreas da nossa vida. A maneira que nós olhamos as coisas, a maneira que nós olhamos para as situações, é que vão decidir se o nosso corpo será iluminado ou se o nosso corpo ele será corrompido. Olha o que Jesus disse após dizer que os olhos são a lâmpada do corpo. Ele disse assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Irmãos, a bondade dos nossos olhos vai depender do que ilumina os nossos olhos, ou da ótica que nós usamos para olhar as coisas. Para a gente compreender melhor sobre a bondade dos olhos, nós temos que nos fazer uma outra pergunta. Se os olhos são a lâmpada do corpo, o que é a lâmpada dos olhos? Os olhos são a lâmpada que ilumina o corpo, não é isso? E qual é a luz que ilumina os nossos olhos? A resposta também está na palavra de Deus. Deixe marcado aí em Mateus 6 e vai lá no livro de Salmos. Salmo 119. Se os nossos olhos são a lâmpada do corpo, então o que ilumina os nossos olhos, né? Salmos capítulo 119. Todos encontraram? Podemos fazer a leitura? O que ele diz aí? Lâmpada para os meus pés. Isso, Salmo 119 e 105. Perdão, acho que eu não falei, né? Isso. Lâmpada para os meus pés
é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha para mim. Então, os olhos são a lâmpada do corpo. E a palavra de Deus deve ser a lâmpada dos nossos olhos. Irmãos, quando nós olhamos para a vida com a ótica do Evangelho, então o nosso corpo será santificado. Quando nós fazemos da palavra de Deus a luz que nos guia, a luz dos nossos olhos, então o nosso corpo será santificado, e nós vamos andar na luz, vamos andar de acordo com a palavra de Deus. E quantas pessoas que estão vivendo as suas vidas andando em trevas, porque não tem a luz da palavra de Deus iluminando os seus olhos. Você quer ver? Eu quero dar um exemplo simples para você. Isso aqui aconteceu comigo, tá? Aconteceu comigo e com a minha esposa. Imagine você numa estrada, dirigindo, numa estrada escura, à noite, você dirigindo e ainda um dia bem chuvoso. Os seus olhos, eles mostram para você o caminho, não é isso? Mas você precisa da luz do farol do carro para iluminar os seus olhos, para você saber a direção que você vai. Então imagine você numa estrada à noite, escura e chuvoso, e daqui a pouco o farol do seu carro ele para de funcionar. Parou de funcionar o farol do carro. O que vai acontecer? Você precisa de uma luz para iluminar os seus olhos, não é assim? Irmãos, provavelmente se você não encontrar uma luz para iluminar os seus olhos e você enxergar bem, você vai ter dificuldade para andar na pista, você vai correr até o risco aí de causar um acidente, é ou não é verdade? Assim é quando os olhos do cristão não são iluminados com a palavra de Deus. Ele anda por caminhos errados, cai em armadilhas, não enxerga às vezes coisas que está na frente dele, irmãos, situações que vai fazer ele pecar, mas porque os seus olhos não estão sendo iluminados com a palavra de Deus, então ele cai na armadilha, ele acaba caindo em pecados, em coisas óbvias, que se ele estivesse sendo iluminado com a palavra de Deus, então aquilo não aconteceria. Amém, meus irmãos? Quando os nossos olhos eles são iluminados pela palavra de Deus, nós não ficamos desorientados, nós conseguimos, irmãos, enxergar com clareza, a graça e a bondade de Deus em toda e qualquer situação. Está dando para entender? Quando os meus olhos estão sendo iluminados pela palavra de Deus, quando eu olho com as lentes do Evangelho, então eu consigo enxergar com clareza o agir de Deus, até mesmo nas situações mais sem explicação. Eu consigo ver o cuidado de Deus. Eu consigo enxergar com bons olhos uma situação difícil. Não, isso aqui é Deus permitindo por algum propósito, por algum motivo. Eu vou seguir confiando. Então, se eu tenho bons olhos, se os meus olhos estão sendo iluminados pelo Evangelho, pela palavra de Deus, então nós temos essa facilidade de enxergar a graça, a bondade de Deus em todas as situações da nossa vida. Amém, meus irmãos? E além disso, os bons olhos, que são um fruto de serem iluminados pela palavra de Deus, nos fazem enxergar com bondade. Bons olhos nos fazem enxergar com bondade. Por quê? Porque a luz do Evangelho, que ilumina os nossos olhos, ilumina todo o nosso corpo, e isso inclui o nosso coração. Agora, a pessoa que não tem bons olhos, não tem os olhos iluminados pela palavra de Deus, ela tem dificuldade para enxergar com bondade outras pessoas. Ela não tem bondade, na verdade. Ela tem dificuldade em agir com bondade. Mas quando nós temos os nossos olhos santificados pelo Senhor para enxergar a vida, o nosso corpo será luminoso, todo o nosso corpo será iluminado, e nós vamos agir com bondade. Vamos ter ações que demonstram bondade, irmãos. Bondade para com o próximo. Quantas pessoas que se dizem ser cristãs, mas elas não agem com bondade. Não é verdade? O que mais existe hoje, irmãos, são cristãos que não agem com bondade.
que não agem com amor ao próximo. Lembra que Jesus disse uma vez: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui forasteiro e me hospedaste, tive nu e me vestiste. Quer dizer, a pessoa que não tem olhos bons, não tem os seus olhos iluminados pelo Evangelho, não tem o seu corpo iluminado, ela não age com bondade, porque os seus olhos não são bons. Se os seus olhos não são bons, automaticamente o seu coração também não será bom. Amém, irmãos? Antes de nós irmos para o próximo versículo, eu quero comentar algo com vocês. Muitos falsos profetas, eles usam desse versículo aqui, sobre maus olhos e bons olhos, para alienar as pessoas e impedir as pessoas de questionar eles nas suas atividades mais suspeitas. Quando uma pessoa começa a pensar, quando uma pessoa começa a ver que tem algo de errado, logo vem a famosa frase: olha, você está com maus olhos, hein? É ou não é verdade? Olha, você está com maus olhos, hein? Deixa isso para lá. Quer dizer, então esse versículo, ele é usado erroneamente para isso. E aí, como a pessoa não tem os seus olhos iluminados pelo Evangelho, pela palavra de Deus, como ela não olha as coisas com a ótica do Evangelho, ela vive a sua vida nas trevas dos falsos ensinos, nas trevas da opressão religiosa. Por quê? Porque não está sendo iluminada pelo Evangelho, irmãos. Isso nos faz ir para o próximo versículo. Então aqui o Senhor disse que os olhos são a lâmpada do corpo, né? Já entendemos isso. E que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Aí no versículo 23, Jesus vai dizer assim: se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Olha aqui para mim um instantinho. Pessoas que têm olhos maus, elas são incapazes de contemplar a bondade de Deus. E nós temos, irmãos, na palavra de Deus, um exemplo extraordinário sobre ter olhos maus. Lembra que nós pregamos domingo a parábola dos trabalhadores da vinha? Quem estava domingo? Nós pregamos. Deixa eu contextualizar. O rapaz era dono de uma vinha, não era isso? Então ele foi contratar trabalhadores para a sua vinha. E ele fez isso durante o dia todo. Cedinho pela manhã, 9 horas, meio-dia, 3 horas e 5 horas da tarde. Quando chegou na hora de pagar, o que ele fez? Ele deu 1 denário para cada trabalhador. Aqueles que começaram cedo e aqueles que trabalharam só 1 hora. Aqueles que trabalharam cedo, que começaram cedo, não gostaram de receber só 1 denário. Eles queriam receber mais do que apenas 1 denário. E aí ficaram aborrecidos porque os que trabalharam só 1 hora ganharam 1 denário. E qual foi a resposta do dono da vinha para eles? Mateus capítulo 20, versículo 15. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Olha os olhos maus aqui. Você está vendo? Os olhos maus estão aqui. A pessoa que tem maus olhos tem dificuldade de compreender, de enxergar a generosidade de Deus. Irmãos, olhos bons e olhos maus, eles estão intimamente ligados em como nós enxergamos a Deus, a grandeza de Deus, a generosidade de Deus. Veja que esses trabalhadores, por conta de terem olhos maus, eles enxergaram com maldade a generosidade do dono da vinha. E era algo bom, não é verdade? O dono da vinha foi lá e deu um talento, movido por generosidade, por bondade, ele deu um talento para aqueles homens. Mas aqueles homens que tinham olhos maus, viram aquilo como uma injustiça. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque pessoas que têm os olhos maus, elas se preocupam mais com o que acontece na terra, com as coisas terrenas, com as coisas materiais, do que com a graça de Deus,
que desce do céu para as nossas vidas, irmãos. Pessoas que têm maus olhos, que não têm a ótica do Evangelho, elas focam mais no que é passageiro do que no que é eterno. Você sabia que uma vez eu ouvi um líder religioso que ele disse assim, de que adianta adorar a Deus de barriga vazia? Eu ouvi, porque na igreja deles, eles têm o culto da prosperidade. Então o argumento que ele usou para chamar as pessoas para o culto da prosperidade foi esse: de que adianta? Era um suposto culto de louvor e adoração, que não tinha nada de louvor e adoração, e ele queria jogar as pessoas para o culto da prosperidade. Daí ele falou assim: do que adianta você adorar a Deus de barriga vazia? Então é isso que os maus olhos fazem. Os maus olhos que fazem com que a pessoa ande em trevas, faz isso, impede a pessoa de enxergar com graça o favor de Deus, impede a pessoa de ser grata apenas pela graça de Deus. A pessoa que tem maus olhos, ela se acha merecedora, e quando ela não recebe aquilo que ela achava que merecia, ela se sente injustiçada, como aqueles homens da parábola da vinha. Eles não se sentiram injustiçados só porque o dono da vinha agiu com bondade, irmãos. Jesus disse: se os teus olhos forem maus, versículo 23, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O que Jesus está dizendo aqui? Que olhos maus conduzem o nosso corpo às trevas, irmãos. Eles fazem com que todo o nosso corpo ande em trevas e gera em nós um coração cheio de trevas, um coração ingrato, irmãos, um coração que tem dificuldade em contemplar a generosidade de Deus, um coração que não se contenta só com a graça. Por quê? Porque os olhos são maus, as trevas estão nesse coração, e além da pessoa não contemplar a generosidade de Deus, ela também não age com generosidade. Por quê? Porque os olhos são maus. Aí eu volto ao que Jesus disse: os olhos são a lâmpada do corpo. A maneira com que eu olho as coisas, ou vai iluminar o meu corpo, ou vai corromper o meu corpo. Um corpo cheio de trevas é uma pessoa que não foi iluminada pela luz do Evangelho. É um corpo cheio de trevas. É uma pessoa, irmãos, que vive pelo seu achismo, vive pelas suas ambições. É uma pessoa cheia de trevas. Por que isso? Porque a maldade dos olhos geram trevas no coração. A maldade dos olhos distorce a visão que a pessoa tem com relação a Deus. Porque Deus, irmãos, o Senhor Jesus, para uma pessoa que enxerga a vida com as lentes do Evangelho, ela tem contentamento em Deus. Ela vê como Deus gostaria que ela visse. Mas quando a pessoa não tem os olhos bons, então a maldade dos olhos dela distorce as coisas. Ela acaba vendo o que é algo bom como mal, e vê o que era mal como algo bom. Você quer ver um exemplo? O primeiro exemplo, os trabalhadores da vinha. Aquilo que era bom, eles enxergaram como algo mal. Ou seja, a generosidade do dono da vinha era algo bom, não era algo bom? Mas eles enxergaram aquilo como algo mal, porque os olhos deles eram maus, o coração deles estava em trevas. E o rei Saul? O rei Saul enxergou como bom uma coisa que era o quê? Que era mal. Deu para entender? Os trabalhadores da vinha enxergaram como mal aquilo que era bom. O rei Saul enxergou como bom aquilo que era mal. Era mal ter poupado a vida de Agag. Era mal ter guardado os animais para sacrificar. O Senhor disse que não era para fazer aquilo. Aquilo era uma atitude mal. Mas o rei Saul viu aquilo como algo bom. Isso, irmãos, é o reflexo de uma pessoa que não tem as lentes do Evangelho. A pessoa que não tem os seus olhos iluminados pela palavra de Deus, ela acaba
tratando como comum aquilo que a palavra de Deus condena. Guarde isso. Pessoas que não enxergam com as lentes do Evangelho, que não têm os seus olhos iluminados pelo Evangelho, elas normalizam, tratam como bom algo que é mal, algo que é ruim. Quantos cristãos, entre aspas, você vê aí, que são a favor do aborto, por exemplo? Irmãos, por favor, o aborto é algo mal, inclusive condenado pela palavra de Deus. Mas porque a pessoa tem trevas nos olhos, trevas no coração, então ela trata como bom aquilo que era mal. Ela normaliza o que a palavra de Deus condena. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus finaliza essa mensagem dizendo assim: portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Observe, irmãos, que o Senhor não finaliza essa mensagem falando do que é bom. Ele finaliza enfatizando as trevas, aquilo que é mal. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando foi para falar de bons olhos, ele falou bem pouquinho. Ele só falou assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Só falou isso. Mas quando foi para falar de olhos maus e de trevas, ele diz assim, a partir do 23: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E tem mais: portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Então você vê que Jesus aqui finalizou a mensagem exortando, irmãos, exortando sobre ter olhos maus. Você sabe que quando nós lemos a palavra de Deus, sempre que Jesus queria enfatizar algo, mostrar que aquilo era importante, como é que ele falava? Em verdade vos digo. Então, quer dizer, esse ato de repetir 2 vezes demonstrava a seriedade, a importância daquilo que ele queria falar. Você que é pai ou mãe, você sabe do que eu estou dizendo. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você falou assim: João, João? Não tem nenhum João aqui, né? João, João? Quantas vezes? Quantas vezes, minha irmã, a senhora não falou assim, ó, Otávio, Otávio? Não foi assim? Quantas vezes, dona Ângela? O Alisson, Alisson. Quer dizer, quando você repetiu, você deu essa ênfase, você queria ali expressar a seriedade daquilo que você estava falando. É isso que Jesus fez quando ele terminou esse ensino. Ele finaliza mostrando, irmãos, quão grave, quão prejudicial é ter olhos maus. Porque, São Alexandre, os olhos maus nos fazem caminhar para as trevas. Os olhos maus nos fazem viver uma vida pecaminosa, irmãos. Se os nossos olhos não forem iluminados pelo Evangelho, se o Evangelho não iluminar os nossos olhos, nós vamos viver uma vida que desagrada a Deus, nós vamos cair nas armadilhas de Satanás. Os nossos olhos precisam ser iluminados com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E eu finalizo fazendo uma pergunta para você. Como estão os seus olhos? Como estão os seus olhos? Eles têm sido iluminados pela palavra de Deus? Pelo Evangelho do Senhor Jesus? Sendo olhos bons? Ou os seus olhos têm sido iluminados pelas luzes desse mundo que na verdade são trevas? O que tem iluminado os nossos olhos, irmãos? A maneira que vivemos responde essa pergunta. A maneira que olhamos para as coisas responde essa pergunta. Como nós temos visto a vida? Responda isso para você mesmo. Como nós temos visto a vida? Com um olhar de cobiça? Desejando só as coisas terrenas? Ou nós temos visto a vida com bons olhos, como uma oportunidade de viver para a glória de Deus? Como nós temos enxergado a vida, irmãos? Nossos olhos têm sido bons para enxergar a generosidade de Deus, até mesmo nas dificuldades? Ou nós já estamos tão consumidos pelas trevas, irmãos, a ponto de nos revoltarmos quando as coisas não saem do nosso jeito? Porque você sabe que tem ensinos aí
que falam para as pessoas que elas têm que se revoltar. Se não está do jeito que ela gostaria, o que ela tem que fazer? Se revoltar. Não, irmãos. Nós temos que nos contentar. Amém? Ah, não tenho dinheiro, não tem problema, você tem Cristo. Ah, eu estou doente, não tem problema, você tem Cristo. Se você morrer, você vai para o céu. Está tudo certo. Então nós estamos olhando a generosidade de Deus, apreciando a bondade de Deus até mesmo nas lutas, ou já estamos tão consumidos pelas trevas a ponto de se revoltar, como aqueles trabalhadores da vinha, por não receber o que nós achamos que é o nosso direito? São perguntas, irmãos, que nós temos que nos responder. Vejam que esse ensino aqui, sobre ter olhos bons e ter olhos maus, ele vem logo depois do ensino de Jesus sobre acumular tesouros na terra. Lembra que nós lemos na quarta-feira passada? Em seguida Jesus vem com esse ensino, ou seja, Jesus fala isso, irmãos, depois desse ensino, para enfatizar que os nossos olhos não devem estar nas coisas dessa terra, no que é passageiro. Os nossos olhos devem estar focados no que é eterno, irmãos. Graças a Deus, irmãos, que nós possamos olhar certo. Amém? Como que nós olhamos certo? Tendo os nossos olhos iluminados pela palavra de Deus, olhando a vida com as lentes do Evangelho. Assim nós vamos olhar certo. Assim o nosso corpo será iluminado e nós vamos viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se de repente você não estava tendo bons olhos, porque eu creio que essa mensagem ficou bem explicada, não ficou? Se você não estava tendo bons olhos, irmãos, eu espero mesmo de todo o meu coração que após essa mensagem você possa, podemos dizer, trocar as lentes pela qual você tem enxergado as coisas. Você possa fazer da palavra de Deus a luz que vai iluminar os seus olhos. Amém? Que você possa ter bons olhos para com o Senhor, para com a bondade de Deus, para com as pessoas, para com a igreja. E isso só acontece se os seus olhos forem iluminados com a palavra de Deus, irmãos. Um exemplo de alguém que teve maus olhos, mas depois caiu em si e voltou a ter bons olhos, foi Asaf. Depois você lê na sua casa o Salmo 73, nós não vamos ler aqui porque ele é muito extenso, mas a oração de Asaf foi assim. No início da oração, Asaf mostra indignação porque os ímpios prosperavam, porque os ímpios se davam bem, podemos assim dizer. Então ele mostra ali maus olhos para com os ímpios, para com os inimigos. Mas aí no decorrer da oração, mais para o final, nós vamos vendo que Asaf vai voltando ali a manter os seus bons olhos, porque ele começa a reconhecer a grandeza de Deus, que a grandeza de Deus é suficiente, a presença de Deus na vida dele, e que os ímpios vão ter o que merecem um dia. Então ele voltou ali a ter os bons olhos. Irmãos, Satanás trabalha para que nós não tenhamos bons olhos, para que nós venhamos reclamar, para que nós venhamos murmurar naquelas situações difíceis, para que nós venhamos ter o nosso olhar focado só nessa terra, só nas coisas dessa vida. Por isso que os nossos olhos devem estar sendo iluminados pela palavra de Deus. Amém, igreja? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E o que acontece quando a gente caminha numa escuridão? Quando a gente caminha nas trevas? Agora há pouco, antes de vir para cá, eu estava ali no escritório e as portas tudo fechadas. Quando apaga a luz ali, fica uma escuridão danada. Mas irmãos, é aqui, ó. A luz é aqui, a lâmpada eu apaguei aqui e a porta de saída era ali, ó. Só que tem a mesa do escritório aqui. E eu olhei, eu falei, vou apagar a luz, eu vou ali rapidinho. Na minha frente, a hora que eu apaguei a luz que eu fui, eu dei com o joelho na mesa. É o que acontece quando nós andamos na escuridão, nas trevas.
Então, os olhos são a lâmpada do corpo, e a palavra de Deus deve ser o que ilumina os seus olhos. Amém? Graças a Deus. Fique de pé. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor, por essa